Bom, senhores, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouco referente a procedimento de trabalho e segurança, tá? Esse vídeo ele tem como principal objetivo falar um pouco referente a questões de trabalho, procedimento para uma liberação de serviço e também falar sobre uma questão da segurança em si. Desde a parte documental, a parte dos deveres, a parte também referente a algumas questões normativas. Então, esse vídeo ele vai ter como um objetivo em si trazer um pouco da segurança do trabalho, alguns detalhes básicos, para que a gente possa ficar atento e conhecer referente às questões normativas. É claro que não é um vídeo totalmente completo, porque se eu fosse fazer ia ser um vídeo de mais de 8 horas, onde eu tenho que entrar em várias questões de segurança. Então aqui eu vou falar o básico, o simples, mas que é importante principalmente para vocês que são iniciantes ou vocês que estão ainda no começo da sua jornada na área de segurança do trabalho. Então, para começar, vamos falar um pouquinho aqui sobre direitos e deveres. Quando você quer saber sobre direitos e deveres do empregador, da organizadora, do SESMIT e dos trabalhadores, você vai encontrar na NR número 1, a primeira norma regulamentadora. Na NR, temos aqui alguns itens, que é o item 1.4, que fala sobre a questão dos direitos e deveres, que é o que a gente está falando aqui agora. E na parte que cabe ao empregador, a gente tem uma série de pré-requisitos. Mas eu vou entrar aqui no primeiro item, que é a letra A, que fala o seguinte: cumprir e fazer cumprir as disposições legais regulamentadoras sobre segurança e saúde no trabalho. Então, o empregador, aquele que vai abrir uma empresa, a partir do momento que ele vai contratar funcionário, não importa se é acima de 50 ou se é abaixo de 50 ou 20, não importa a quantidade de trabalhadores. A partir do momento que ele tem alguém empregado, alguém que ele contratou, ele tem que aplicar esses deveres para esse empregado. Então aqui fala que ele tem que cumprir e fazer cumprir. Traduzindo, o empregador tem como principal dever colaborar com a segurança, realizar a aplicação das normas e fazer ela ser cumprida dentro do seu estabelecimento e do ambiente de trabalho. Então esse dever ele vem primeiramente do empregador. Então a gente já sabe que a questão de fazer cumprir é do empregador em si. Outro item que também fala na parte de deveres do empregador é a questão de informar os trabalhadores. Isso aqui é extremamente importante, pois todas as atividades que algum empregado, algum trabalhador vai executar, ele deve ter total conhecimento dos riscos que ele está exposto, as doenças ocupacionais que ele pode estar sujeito a ter, e também as medidas de prevenção que foram adotadas pela empresa para poder eliminar e reduzir os riscos. Então essa questão de informar os trabalhadores, muitas vezes a gente acaba colocando isso no dever do técnico em si, por ser um profissional da área, porém isso já entra como dever do próprio empregador. Então o empregador ele também está sujeito à situação de mostrar para o trabalhador, mostrar o serviço que ele vai executar, mostrar para ele as medidas de proteção, mostrar para ele aquilo que ele tem que saber e como executar referente aos riscos que ele está exposto. Fora também, baseado na questão da sua atividade, executar os exames médicos apropriados para a função que ele vai executar. Então tudo isso entra na parte do empregador. Então se o trabalhador não tem o conhecimento dos riscos da sua atividade, isso cai em cima
do empregador que não divulgou para ele, não passou para ele essas informações. Detalhe, passar informação referente a risco, muitas vezes o pessoal fica muito engessado na questão documental e não passa de forma oral para o trabalhador. E infelizmente, o trabalhador ele não tem essas informações. Ele acaba não recebendo essa questão dos riscos e as medidas que ele tem que estar adotando. E isso são deveres do empregador. É claro, tem outros detalhes também, né? O empregador, muitas vezes, ele não tem a proficiência de avaliar os riscos e transmitir para o trabalhador a questão desses riscos. Por esse motivo, que a norma pede, dependendo do enquadramento, se ela tem que ter um grupo de SESMIT ou não. Nesse caso, o que a norma fala? No caso aí seria a INR número 4. Quando você está acima, em média de 20 trabalhadores, dependendo do grau de risco, você tem que compor um SESMIT. E esse SESMIT, ele pode ser composto por um técnico, por um enfermeiro, por um técnico de enfermagem, ou por um engenheiro de segurança do trabalho, e assim por diante, tá? Esses são os profissionais, juntamente também com o médico do trabalho, que compõem o SESMIT. Só que o SESMIT não é para todas as empresas em si. Tem empresa que não entra no enquadramento, devido a ter uma baixa quantidade de trabalhadores. Então, o que acontece quando a empresa não entra nesse enquadramento? A norma pede para que o empregador, em si, ele indica uma pessoa, coloca alguém para isso, então ele tem que indicar alguém para tomar essa responsabilidade. O que acaba acontecendo muitas vezes é a empresa contratar um técnico de trabalho, mesmo não sendo obrigatório, ele acaba contratando um profissional de segurança, ou ele contrata alguém que pode suprir essa necessidade por aquele quadro de poucos trabalhadores que ele possui. Colocando um carregado, alguém do RH, ou, de último caso, ele mesmo assume total responsabilidade, que não é tão comum de acontecer, tá? Então, esses deveres que eu estou falando para vocês, questão de comunicar referente aos riscos, as medidas de prevenção para adotar, para poder eliminar, reduzir os riscos que o trabalhador está imposto, os exames médicos e também as avaliações de cenários, avaliação ambiental dos locais de trabalho, tudo isso cai para o empregador. Ou ele indica alguém para tomar essa responsabilidade, se ele não está no enquadramento, ou se ele tiver no enquadramento ou não também, adotar um profissional que foi qualificado para essa situação para poder compor o seu grupo de SESMIT, para poder estar tomando essas responsabilidades e fazendo essa aplicação no local de trabalho. Outro item também de grande importância, que é um reforço que já está previsto no item B, é o item G. No item G, ele fala que tem que implementar medidas de prevenção. Esse item é interessante por quê? Porque muitas vezes o empregador ele não quer fazer compra ou ele não quer adotar alguma medida de engenharia para selecionar alguns problemas dentro da empresa. Como, por exemplo, colocar proteções de máquina, que é obrigatório, comprar um EPI mais indicado para a atividade. Então, esse item ele já coloca que as medidas de prevenção, quem tem que implementar, quem tem que ir lá comprar e fazer ser usado é o próprio empregador, como está escrito aí no item J. Implementar as medidas de prevenção, vírgula, ouvindo os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Esse item é muito interessante porque ele pede para você ouvir os trabalhadores. Os trabalhadores, eles têm uma visão diferente de nós, profissionais da área de segurança, do empregador, pois como eles estão constantemente trabalhando com aquela máquina, ou naquele procedimento de trabalho, eles conseguem passar para você as dificuldades que eles estão tendo, até mesmo riscos e acidentes ou incidentes
que eles já passaram. E em cima disso, você consegue fazer uma análise em conjunto com eles, ouvindo eles, e muitas vezes eles dão aqui a mesma solução para você. Ele já quer falar, ó, tal empresa eu usei tal situação e deu certo. Ó, tal empresa eu usei tal tipo de luva e deu certo. Então você ouvindo trabalhadores, pegando um pouco dessa experiência que ele tem, você consegue melhorar aquele ambiente de trabalho, deixando mais confortável na questão de procedimento e melhorando também a segurança do trabalho nesse ambiente. Então é de extrema importância o empregador, o grupo de SESMIT, olhar, ver o que os trabalhadores falam e fazer as aplicações nessas medidas de prevenção para ser mais eficiente. Agora, dando um pulo aqui na parte de SESMIT, o que cabe, a questão da competência do SESMIT, aqui na nossa NR número 4, que vai falar sobre o Serviço Especializado de Segurança em Medicina do Trabalho, ele fala o seguinte: o SESMIT deve elaborar e autorizar documentos como inventário de risco, planos de ações dos programas de gerenciamento dos riscos, PGR, e além disso, deve manter o registro das atividades, orientação, conscientização, investigação de acidente e programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, o SESMIT ele vai fazer toda essa questão da gestão. Lembrando que o SESMIT ele só se torna obrigatório depois que a empresa se enquadra no enquadramento previsto na NR número 4, onde ele passa a ser obrigado a ter um grupo de SESMIT. Tá? Lembrando que esse SESMIT ele pode iniciar somente com um técnico, dependendo do enquadramento, podendo ter uma equipe gigantesca, tá? De 10 técnicos, 3 engenheiros. Isso pode vir a acontecer dependendo do enquadramento da empresa, tá bom? E lembrando que, mesmo se não enquadrar, a empresa ainda tem que indicar alguém, tá? Ou indicar alguém para ficar com essa responsabilidade, ou contrata um TST, mesmo não sendo obrigatório, ou o próprio empregador passa a ter essa responsabilidade. Então o SESMIT, você observando tudo o que eu falei referente ao empregador, naqueles 3 itens, o item A, o item B e o item G, tudo aquilo lá que está escrito acaba caindo em cima desses profissionais. Então eles têm que fazer aqueles requisitos quando se tem um grupo de SESMIT, tá? Então eles vão avaliar os riscos, eles vão verificar as melhores medidas de prevenção, ouvindo os trabalhadores, que é uma das melhores dicas que tem, principalmente para quem está começando na área, que não tem muita experiência de chão de fábrica ou na construção civil. É de extrema importância ouvir os trabalhadores e ter uma aproximação deles. Então, esses SESMIT, eles vão avaliar, vão elaborar, vão comunicar, treinar, orientar, e fora as demais documentação de extrema importância também, questão do PGR, do PMSSO. Então, toda essa questão documental, eles vão fazer o gerenciamento, tá? Tem muitos casos que a empresa acaba pagando por fora, chamando outras empresas para poder fazer essa questão mais, documento mais pesado, que nem o caso do PGR, do PMSO. E você acaba tomando conta mais de um documento mais externo, que é o caso dos documentos como AOS, que é a ordem de serviço, permissão de trabalho, e APR, que são os documentos mais comuns que o técnico, o TST, ele acaba utilizando no seu dia a dia, tá? E esses documentos um pouco maiores, muitas vezes a empresa acaba chamando a empresa por fora, devido à questão que tem que ter alguns equipamentos para fazer medições no ambiente de trabalho, devido também que tem que ter alguns profissionais mais específicos, que nem o caso do PCMSO, que precisa de um médico do trabalho para poder estar assinando. Então, nesse caso aí, a empresa acaba
contratando pessoas de fora para fazer, tá? Eu estou falando aqui baseado numa empresa mediana, tá? Se a sua empresa for uma empresa gigantesca, ela tem todos esses profissionais lá no ambiente de trabalho que conseguem fazer todo esse procedimento, tá bom? Já no caso aqui dos trabalhadores, também tem seus direitos e seus deveres previstos na NR número 1, que são elas. Primeiramente, no item 1.4.2, cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentadoras sobre segurança e saúde no trabalho. Então, o trabalhador ele tem que cumprir aquilo que a norma determina, aquilo que a norma fala que ele deve fazer. É claro que isso vai ser transmitido para o trabalhador através de treinamentos, orientações. Essas informações têm que chegar ao trabalhador para ele poder cumprir. E também as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Então, as regras internas pelo estabelecimento, voltado para essa questão de segurança do trabalho, também deve ser cumprida. Então, se a sua empresa tem uma regra, questão de, a partir do momento que entrar numa linha de produção, sempre estar totalmente equipado com os EPIs, são algumas regras que o pessoal coloca, colocando aviso, sinalização no ambiente de trabalho. Isso é uma regra interna na qual o trabalhador que está naquele local tem que estar cumprindo. Já no próximo item, fala que ele tem que submeter a um exame médico. Isso aí é o básico do básico. É importante ver o estado físico, o estado de saúde do trabalhador, as condições dele, se ele pode estar atuando naquela função, aquele serviço que foi determinado para ele. Então, o exame médico inicial tem que ser feito para poder entender se aquele trabalhador está ou não em condições de efetuar aquele serviço. E também é importante também para que a empresa tenha o controle referente às suas questões de saúde, para também ver se você não sofreu nenhum tipo de problema, algum tipo de doença ocupacional, durante o período que você ficou trabalhando dentro do estabelecimento. Então, o exame médico, que todo ano você vai revalidando ela tem essa importância de da empresa poder avaliar, analisar, assim como um profissional de saúde, para poder saber se você está sofrendo algum dano, alguma avaria, e se sofrer ou tiver apresentando algum tipo de sintoma que pode levar a uma situação de uma doença ocupacional, a partir desse exame médico a gente consegue determinar e já dar seguimento a um procedimento para garantir que isso não venha se estender mais para frente. Já no próximo item, fala sobre colaborar com a organização na aplicação das NRs. Traduzindo, nesse caso aqui, você tem que estar auxiliando dentro do seu ambiente de trabalho as outras pessoas ou até mesmo a si próprio, para que você possa estar aplicando o que a norma determina, que foi passado para você através de orientações e treinamentos. E se por acaso você vê outras pessoas em sua volta não fazendo esse procedimento, você também poder estar indo lá e orientar, conversar com a pessoa, para que o ambiente de trabalho se torne seguro. Então é de extrema importância que todos os trabalhadores dentro de um estabelecimento tenham isso em mente, que ele precisa ajudar, colaborar em toda essa questão de segurança do trabalho dentro do ambiente na qual ele está atuando. Já o último item aqui, ele se refere ao uso da proteção individual, o famoso EPI, equipamento de proteção individual, que são fornecidos pelo empregador. Lembrando que todos os EPIs eles têm que estar em um aventário, ele precisa estar registrado pela empresa para que a empresa tenha o controle referente a esses equipamentos, se ele é ou não compatível para o seu serviço. Tá? Então a empresa tem que ter o conhecimento e tem que ter um controle desses equipamentos. Ah, mas eu quero comprar um EPI para mim próprio e usar na empresa. Só vai fazer isso
sob liberação da empresa que você está trabalhando. Eu quero um óculos que é um pouco mais confortável para mim. Você vai comprar esse óculos? Antes de você comprar, comunica a sua empresa, comunica o SESMIT, para que eles possam avaliar aquele modelo que você quer comprar, para que eles também possam estar incluindo esse modelo na lista deles, tá? Porque se por acaso você estiver usando esse óculos e sofrer algum tipo de acidente ou incidente, a empresa pode argumentar que você fez isso utilizando o IPI sem atualização. Então, qualquer coisa que você vai comprar por fora, voltado para a questão de proteção individual, comunique a empresa e pega uma liberação. Se não, use aquelas que a empresa forneceu, tá bom? Isso é melhor para você, até mesmo para poder evitar algum problema em questão de algum incidente vir a acontecer, para você não ter nada que possa vir bloquear algum tipo de indenização, algum tipo de recorrência que você for fazer. Então, senhores, essas foram algumas informações na parte dos deveres, tá? Das responsabilidades do empregador, do SESMIT e do trabalhador, tá? Então, a gente abordou aqui algumas coisas básicas. É claro que tem muito mais ainda para se falar em cima disso, mas é só uma visão um pouco mais mastigada para vocês, para que vocês possam entender mais ou menos como que funciona esse campo de responsabilidade na segurança do trabalho, tá ok? Então fique esperto, tem a parte 2 desse vídeo ainda, tá? Provavelmente já está sendo lançada já, mas dá uma olhadinha, verifica a parte 2. Lá vou falar um pouco mais sobre a questão mais documental de questão campo, tá? Documentos mais voltados para o campo, que é o caso da PPT, permissão de trabalho, e também no caso também da APR. Então, fica aí, um abraço, dá o seu joinha e se inscreva no canal.